dia 28 de outubro de 2024, nós começamos aqui, nesse espaço, nesse cenário, a gravação do mini documentário sobre o projeto A Magia de Reutilizar o Lixo, que é esse projeto que eu tenho aqui em mãos. Esse kit é o que representa todo o contexto do projeto. Demorou, estamos atrasados, demorou para sair, mas está aqui. Isso é fruto de um trabalho de anos de desenvolvimento e na execução muito mais trabalho ainda. Quando nós começamos esse projeto, nós colocamos um empenho nele fora do comum. Mas nem tudo corre como a gente quer e dentro do nosso cronograma e da nossa expectativa. E por isso que deu esse atraso e por isso que algumas coisas foram sendo refeitas ao longo do tempo. Fizemos um primeiro protótipo e o tamanho ficou fora do padrão que queríamos. A gente queria esse tamanho aqui porque esse tamanho ele é o mesmo tamanho, praticamente parecido com o das caixas de correio, a caixa menor que tem do correio. Então, se você embalar isso com um papel de qualquer cor e colocar devidamente a etiqueta, o correio aceita para qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do exterior. Apesar do que tem dentro, são objetos que não têm importância, né? O correio transporta tranquilamente, porque não é nenhum objeto perecível, não é líquido, não é dinheiro. São os objetos que tem no nosso kit. A minha surpresa foi que acabou saindo o layout da caixa melhor do que eu imaginava. Quando eu fiz o projeto para apresentar para as empresas, para divulgar a ideia, a iniciativa, não era essa logomarca, não era esse símbolo, não era nada disso. Eu tinha feito um bonequinho jogando com uma varinha do lado de uma lixeira, que é aquele símbolo normal de jogar lixo, né, na lixeira, aquelas sinalizações que tem em algumas placas, e coloquei algumas letras diferenciadas para colocar o nome do projeto. Que até então no começo era A Magia do Lixo. Só que a gente começou a pensar e viu que não ficava muito, não soava muito bem. Parecia que estava romantizando o lixo ao invés de falar que ele precisava ser reutilizado. Aí surgiu a ideia de colocar a palavra reutilizar o lixo. Aí sim, a magia de reutilizar. Ou seja, a mágica é reutilizar e não o lixo em si. Porque o lixo, depois que já é lixo, ou é reciclar ou é ter a consciência ambiental. E aí eu sempre quis ter um kit de mágica meu, alguma coisa que eu tivesse criado. Porque quando eu comprei um kit de mágica, quando eu tinha uns 14, 15 anos, lá no comecinho, bem no comecinho da minha carreira, eu tive uma grande decepção. Era um kit que eu comprei na Avenida São João, da loja do falecido mágico Morgado, muito famoso entre o meio mágico. E o kit chamava o Mágico Profissional. E eu comprei achando que, nossa, por esse nome eu vou ser então já um profissional. E tinha prometido 50 mágicas dentro do kit. E a minha decepção foi que a maioria não prestava. Eu só consegui fazer 8 e das 8 eu só conseguia mesmo me apresentar e me sentir seguro 3 ou 4 no máximo. E eu comecei a ver que esses kits de mercado, todos eles, a maioria, era sempre buscando vender o brinquedo. Ele é um brinquedo. Temos que pôr isso na cabeça. Um kit de mágica, na prateleira de um shopping, de um mercado, de um grande magazine, ele é um brinquedo. Ele está ali para vender. Ele está ali para quem vai chegar e desembolsar o valor que está na gôndola, na prateleira. Ele é para vender, só para isso. E não tinha interesse nenhum, nem mesmo sendo um kit de uma loja de um mágico, não tinha interesse nenhum em fazer com que a arte se perpetuasse, né? Em explicar realmente como tinha que ser explicado. Vinha um manual de papel, um livreto, com umas explicações muito pífias e superficiais, e eu, amando a mágica, eu mesmo olhei aquilo e falei, nossa, não me identifico, é muito ruim ser mágico com isso aqui de base. E isso foi o que me decepcionou na época. E eu nunca mais comprei kit. Depois, quando o tempo foi passando,
Aí eu comecei a colecionar alguns para ver o que tinha dentro, para ver as novidades, o que o mercado estava revelando de segredos de mágicas amadoras, né? Para ver justamente a evolução da coisa. E eu vi que não mudou, em praticamente 20 anos, não mudou o conteúdo e a essência de dentro dos kits. E eu sempre quis ter um kit. Eu sempre quis ter um kit para ver o meu rosto ali estampado numa caixa e estar eu mesmo passeando no shopping e falar, olha, esse aqui sou eu, tá vendo? Aquela coisa de ego, né? De começo de carreira, aquela coisa do artista querer se ver em todo lugar, ainda mais eu, um leonino terrível, né? Imagina a estrela que eu sou, querendo ver a minha própria cara num kit de mágica. E eu tinha esse sonho, né? E na época eu lembro que eu cheguei a montar alguns kits e levei a ideia para o Gugu Liberato. Lá no comecinho de carreira, por volta dos anos 2002, mais ou menos, eu levei a ideia para o Gugu, né? Eu fui todo arrumado, me arrumei todo, comprei uma maleta executiva, coloquei os kits dentro e fui lá num prédio em Alphaville, que cuidava das marcas do Gugu Liberato. E o Gugu Liberato era o recordista de venda de brinquedos do Brasil. Ninguém vendia mais brinquedo do que o Gugu Liberato. E eu falei, acho que eu tenho que entrar por esse caminho, né? Eu tenho que oferecer para alguém que tenha uma imagem, que venda, que tenha mercado, que tenha demanda. E aí eu consigo fazer um kit bom para que os jovens possam ver, aprender, fazer e não se decepcionar. E aí eu comecei, né? Entrei em contato com ele, depois disso, coincidentemente, eu fiz a festa do filho dele de 1 ano, o primeiro filho dele, e aí os laços se estreitaram, comecei a amarrar parcerias com o pessoal da marca, né, do Gugu, e já estava tudo praticamente pronto, tudo já no meio do caminho. E eles gostaram muito do projeto, gostaram das mágicas, gostaram dos kits, eram 3 kits na época, era uma trilogia praticamente, e tinha um lance que nós íamos lançar no programa do Domingo Legal. Nós íamos fazer o lançamento do kit, eu ia aparecer, isso ia me dar uma projeção na carreira sem igual, e nós íamos fazer um campeonato. Os jovens, as crianças poderiam se inscrever e fazer lá ao vivo as mágicas do kit, e assim por diante. Depois de 3 meses de lançamento do primeiro, nós íamos lançar o segundo, depois mais 3 ou 6 meses do lançamento do segundo, íamos lançar o terceiro e assim por diante, né? Estava tudo muito bem amarrado, ia ser a primeira vez que ia ser lançado um brinquedo com 3 etapas. Mas aí aconteceu aquele lamentável episódio daquela entrevista falsa do Gugu Liberato com o PCC, né? Quem viveu essa época lembra do que eu estou falando, é só buscar no YouTube mesmo, qualquer coisa, digitar Gugu PCC, você já vai entrar e já vai entender do que eu estou falando. E nisso ele perdeu as marcas todas dos brinquedos e os negócios dele afundaram, e o Gugu não era mais bem visto como era antes, e o Gugu não era mais o mesmo Gugu de antes. Bem nas vésperas de eu fazer isso daí, de eu lançar esse kit. Na época eu fiquei muito revoltado, fiquei muito chateado. Falei, putz, por que isso tinha que acontecer justo agora, né? Eu não entendia o porquê que isso tinha que ser desse jeito e eu não aceitava. Eu falava, meu, que absurdo, já estava tudo pronto já. Aí eu fui lá no prédio, de novo, em Alphaville, peguei os kits de volta e tirei tudo, né, das mãos da produção do Gugu Liberato, como todas as outras marcas estavam fazendo, todos os outros projetos estavam fazendo. Tirei totalmente. E fui com o meu kit debaixo do braço. Falei, bom, vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 5 melhores de cada kit e vou fazer um único kit. E nisso eu estava na faculdade, pedi ajuda para os professores em desenvolvimento de layout, de caixa, de encaixar as coisas. Então, eu só estou contando isso para ver que esse desejo de ter um kit faz muito tempo já. Esse know-how de querer montar alguma coisa nesse sentido já tem muitos anos. Aí eu montei um kit só, com 15 mágicas, e pensei, bom, se o Gugu não é mais o maior vendedor de brinquedo do país, eu tenho que procurar a segunda opção. Quem que é o segundo maior vendedor de brinquedos, jogos do Brasil? Bom, é a Eliana apresentadora, na época na TV Record. Ela tinha o programa Bom Dia e Companhia, e tudo que ela anunciava ali, ela vendia. Boneca,
joguinhos, brinquedos, tudo. Aí nós fomos atrás da produção da Eliana, nós fomos para a TV Record. Aí chegando lá, eu fui na Barra Funda, tinha agendado uma reunião, mas não tinha falado o que eu queria ainda, não tinha falado o que era. Só falei que era um projeto de mágica diferenciado que eu estava levando para a Record e para a Eliana especificamente. Aí eu fui, chegamos lá. Quando eu estava tudo pronto, na mesma pegada que eu tinha feito para o Gugu, eu tinha feito depois para a Record, para a Eliana. Mesma coisa, todo bem vestido, mala executiva, sabendo o que tinha que falar na ponta da língua para vender realmente a ideia. Sentei na mesa de reunião com a produção, conversei, mostrei, putz, os caras falaram, meu, isso é maravilhoso, cara. Faz tempo que ninguém lança um kit de mágica assim, na televisão, para artista, né, para apresentador. E expliquei tudo o que tinha acontecido com o Gugu. E aí eles falaram, olha, não vai ser nem dessa vez, porque a Eliana vai ficar na geladeira da Record. Falei, como é que é? Isso mesmo. A Eliana vai ficar um ano e meio, mais até, hein, na geladeira da Record, até vir o novo programa. Falei, mas como assim? É a maior audiência da TV Record é a Eliana. Amanhã sem a Eliana não é nada, né? É recordista, as crianças já sintonizavam na TV Record para ver a programação. Pois é. Então, agora ela vai ser uma apresentadora para o público adulto e jovem, não mais para criança, não mais para infantil. Porque ela está envelhecendo e é um desejo dela e também uma estratégia de imagem, de marca. Então ela vai dar um tempo, né? Ela vai dar uma afastada na imagem dela e depois ela vai voltar uma outra Eliana, muito mais ousada, muito mais saidinha, muito mais jovem, muito mais adulta, e essa Eliana infantil morreu. Falei, mas assim, agora? Não dá nem tempo. Não, não dá tempo. Se você for lá no estúdio, você vai ver que já está começando a desmontar, realmente. Eu fui no exato momento que a Eliana estava deixando o estilo de apresentação infantil. Fiquei também arrasado, falei, meu Deus, eu chego bem na hora que a coisa não vai para frente. Mas tudo bem. Aí eu pensei, bom, vou tentar então uma terceira opção. A terceira opção era a Xuxa, só que a Xuxa já não vendia mais como o Gugu em primeiro lugar, como a Eliana em segundo. A Xuxa era o terceiro, mas só vendia coisas de marca própria, não tinha a mesma força, também era difícil também por conta de ser da Globo, aquela coisa toda, inacessível. Ela também estava saindo também de um perfil que ela estava apresentando. Na época, se eu não me engano, também ela estava se desligando de Marlene Matos. A confusão danada, né? E eu também nunca fui muito de simpatizar com as coisas da Globo. Eu também não me sentia à vontade de dar sequência a esse projeto e de avançar mais o sinal. Pode ser que tivesse dado certo alguma coisa, mas eu não acredito que iria ter um futuro promissor, não. Eu não vejo com esses olhos. E eu fiquei esses anos todos, né? A minha carreira toda, com essa ideia de lançar um kit e onde eu cheguei, onde eu conseguia, eu avançava, eu conversava com as pessoas ficavam fascinadas com aquilo, mas as circunstâncias, o ambiente, a ocasião e o time eu tinha perdido por conta de alguma coisa. Né? E eu fiquei com esse projeto por muito tempo. Aí eu comecei a fazer oficinas de mágicas para o SESC. Praticamente todas as unidades do SESC do estado de São Paulo eu já pisei. E sempre fazendo shows e fazendo oficinas. As oficinas nós juntávamos mesas em formato de sala de reunião, com as cadeiras em volta, os alunos em volta, e nós entregávamos materiais diversos ali, como papelão, cordinha, tesoura, plástico, um monte de coisa para poder recortar e ir montando as mágicas e fazendo as mágicas. Mas não era com essa pegada ambiental. Essa pegada ambiental veio depois, né? Depois, com o tempo que nós tivemos esse insight, muito tempo depois, e eu conto até na palestra, que surgiu uma palestra onde eu falo exatamente desse projeto. E essa palestra se chama Palestra 8036. Essa palestra é uma palestra motivacional, inspiracional, onde eu falo justamente de todos esses percalços que nós tivemos até chegar nesse produto que agora é real, agora é executável, agora é um sucesso
né? Tem uma demanda, tem adesão, tem patrocínio, tem peso, né? Então agora é um projeto que vai para frente. Antes era só papel, era só ideia. E finalmente, né, depois de 2 décadas aí tentando, nós colocamos esse projeto para andar. E o principal objetivo, além da parte da sustentabilidade, é fazer com que o jovem não tenha a mesma decepção que eu tive, mesmo amando a mágica da forma como eu sempre amei, de abrir um kit de mágica e me decepcionar com tudo que tinha lá dentro. De materiais de péssima qualidade, materiais que não funcionavam, coisas totalmente impraticáveis e inviáveis de executar. Essa é, infelizmente, a realidade dos kits de mágica. Esse aqui não, esse aqui são as mágicas que eu comecei a carreira. Então, eu lia num livro e falava, bom, deixa eu montar essa mágica aqui, isso aqui vai ser legal. E aí eu fui pegando as dicas, né? Fui adaptando cada mágica no meu estilo, e são mágicas que eu realmente fazia. Eu tenho vídeos, eu não sei se eu consigo achar no meu acervo em tempo de pôr nesse documentário, mas eu tenho vídeos no meu acervo pessoal, muito crianção, muito adolescente, fazendo as mágicas com esses objetos. Isso em 1999, 98. Nem sei se a qualidade das imagens estão boas ao ponto de colocar nesse conteúdo e colocar aqui junto desse documentário. Não sei. Eu precisaria achar também onde estão esses arquivos, né? Que eu sei que eles já foram digitalizados, já foram passados para digital, mas realmente é muita coisa. Eu sou assim um profissional que eu tenho um acervo muito grande, muito organizado, mas é muita coisa mesmo. Para vocês terem uma ideia, nós temos atualmente cerca de 38 terabytes de armazenamento de coisas, de vídeos de ensaio, vídeos didáticos de mágica, vídeo de mágicos de outro país que manda pra gente, tudo organizado em HDs, tudo num único servidor, num único computador, sempre pronto ali para que eu possa acessar e que eu possa ver. Mas se eu tiver a chance, eu vou colocar sim algumas coisas, ou pelo menos fotos eu tenho certeza que eu tenho, mostrando algumas mágicas no meu começo de carreira. E o legal é que eram mágicas que eu fazia com objetos que tinha em casa. Não era nada que eu tinha que fabricar, que eu tinha que quebrar a cabeça, gastar dinheiro para fazer. Não, era coisa que realmente corriqueira, cotidiana. Copos, garrafinhas, latas, pedaço de pano, retalho de tecido, papelão, muita coisa de papelão. E aí ia montando as minhas primeiras mágicas e é isso que eu quero passar. Esse sabor de você ter a consciência e falar, não, eu que fiz, né? Uma coisa eu posso garantir, depois que o jovem monta o kit dele, ele sabe que aquilo foi ele que fez. E ele não joga aquilo fora tão fácil, porque ele se prende àquilo. Isso tem um efeito interessante que se chama efeito de dotação. O efeito de dotação, ele é poderoso, né? Existia um tempo atrás uma marca de camisetas norte-americana, e essas camisetas, a pessoa que montava a cor de fundo, a foto, a imagem, as letras, ela mesma customizava, mandava para a empresa fazia, embalava, enviava pelo correio. E depois descobriram que todas as outras marcas de camiseta, elas eram jogadas fora, descartadas, iam para doação, ia para alguma outra pessoa que precisasse, enfim. Mas essas que a pessoa customizou, não. Essas as pessoas guardaram por muitos anos. A mesma coisa com os móveis também. Se eu não me engano, na Europa tem uma marca de móveis que você monta e customiza ele de acordo com o seu gosto, com a sua decoração. Você coloca, por exemplo, uma prateleira com a cor âmbar, você coloca a borda tabaco, você monta com tantos nichos, com tantos encaixes. E esse móvel também. As pessoas, elas desfazem, doam móveis, vai para o lixo, móveis comuns, mas esse móvel dessa marca, ela acaba não se desfazendo porque ela que criou, ela que desenvolveu, ela que projetou. Isso é o efeito de dotação. O efeito de dotação é tão poderoso que eu recebo até hoje no meu Instagram pessoas falando, olha, eu participei da sua oficina de mágica no ano 2008, por exemplo, né?
e eu era criança ainda e eu fiz isso aqui, ó. E a pessoa põe a foto da caixa de mágica que ela pintou, que ela customizou. E ela fala, eu guardo até hoje, não é interessante isso? Eu falo, é interessante. É interessante e seu feedback me deixa emocionado e me deixa feliz. Eu tenho muitas postagens assim, das pessoas postarem e me marcarem ou então me mandarem no direct. E nossa, isso daí é maravilhoso, isso não tem preço. E isso que eu falo sempre para os patrocinadores, para os colaboradores que estão junto comigo nesse projeto. Quando você acredita nisso, a sua marca vai junto. Ela nunca vai esquecer quem foi a marca que patrocinou essa iniciativa e para onde ela foi, onde ela chegou. Isso é que é importante. Isso eu tenho certeza que não vai ficar, pelo menos mais da metade, não vai ficar guardado na gaveta e jogado lá sem utilidade. Não. Os jovens vão entrar, eles vão sentir curiosidade, vão falar o que tem dentro disso, como que é feito, né? Claro que uma parte disso realmente vai, depois de ter feito, vai deixar num canto guardadinho, porque a pessoa se interessa por outras coisas, outras atividades, né? Isso é normal, né? Na adolescência, muitas crianças, muitos jovens, têm o sonho de ser mágico. Mas e aí, quantos de fato se tornaram ilusionistas, né? Eu fui um em, sei lá, quantos milhões, né? É assim que funciona, é probabilidade. Mas a ideia não é formar nenhum profissional, não é formar nenhum expert na mágica, na ilusão. A ideia é justamente tirar o jovem do universo totalmente digital, embora ele está vendo o curso pelo celular, ele está vendo pelo digital, mas ele nem percebe disso. Ele está vendo o curso ali e está aqui dentro, mergulhado nesse universo, fazendo tudo que tem aqui dentro. Isso é que é bacana, né? E lógico, a pegada ambiental, socioambiental, né? e ecológica, né? E é lógico, a pegada ambiental, a sustentabilidade, o meio ambiente, a ecologia que tem dentro disso é fora do comum. Porque você está tirando objetos que iriam para o lixo e está fazendo ali uma brincadeira, um hobby, um jogo, uma diversão. Isso é assim, o alicerce para que a gente possa trabalhar via leis de incentivo e para que a gente possa vender essa ideia. Essa foi a grande sacada do nosso projeto. No final de 2022, o Juliano procurou nós novamente para que pudéssemos conversar sobre um projeto que havia sido aprovado por ele através de uma lei de incentivo cultural chamada A Magia de Reutilizar o Lixo, que a gente carinhosamente apelidou de Andron. E o Andron era basicamente um projeto, né, do qual acho que eu não preciso explicar muito, né, mas que existiam desafios de produção envolvidos. Não só produção do próprio kit de mágica, mas também desafios de produção de divulgação, peças gráficas, material de divulgação, o design de tudo isso. Se não fosse o suficiente todos os truques de mágica que a gente já havia, vamos dizer assim, colaborado, uma pequena impressão, algo muito específico, esse projeto foi bem desafiador. E na ocasião eu tive a honra de poder atender o Juliano com duas frentes, que foi tanto a parte gráfica, através da Grafcel, né, que é uma empresa familiar, da qual eu sou a segunda geração, e eu tinha também como atendê-lo na questão de marketing e design. Bom, o desafio era muito simples. A gente precisava conquistar 15 mil pessoas através de 15 mil kits de mágica sustentável. E ali, naquela conversa, em 2022, era só uma ideia. Não tinha nada ainda muito bem definido de como seria a forma, a cara de tudo isso. E foi esse o desafio que eu topei aceitar. Esse projeto, basicamente, ele é uma caixa de papelão com um monte de lixo dentro. Porque esse é o propósito desse projeto, né? Eu entendi muito bem que era um projeto para ensinar truques de mágica para crianças através de materiais recicláveis. Só que o desafio foi fabricar lixo, tecnicamente, né? Ou seja, nós fabricamos literalmente pedaço de caixinha de fósforo, fabricamos tiras de jornais, fabricamos pedaços de papel colorido em tamanhos específicos e também
tive a honra de fazer parte da equipe que projetou o restante dos itens, como a caixa de papelão e alguns outros itens. O trabalho em si foi basicamente da parte de agência desenvolver toda a questão visual, identidade visual do kit, a identidade do projeto, para que literalmente aquilo pudesse ter uma cara que conquistasse crianças, adultos e de todas as idades, gêneros, de todas as escolas da região e do Brasil. Dentre os itens que tem dentro da caixa do kit que nós fizemos, né, um em específico, que é a cartela de braille, ele chamou bastante atenção. Nunca anteriormente a gente precisou fazer um item como esse para nenhum cliente. E a gente literalmente teve que aprender uma forma, vamos dizer assim, viável de fabricar isso. E a gente descobriu. E ficou tão legal que o principal ganho, na minha opinião, foi a gente ter aprendido a fazer isso tão bem que a gente passou a incluir isso como uma possibilidade para todos os nossos clientes. Então agora as embalagens que a gente fabrica, né, que é um dos principais focos da nossa empresa, elas podem sim ser, vamos dizer assim, ter um acréscimo de braille para que tudo se torne mais acessível. Então acho que foi um pouco uma herança que o projeto deixou aqui na Grafcel, foi essa questão. Bom, eu só queria dizer que eu sou muito grato de poder ter feito parte da equipe que estava nos bastidores de todo esse show, que foi a magia de reutilizar o lixo. E esse projeto realmente carrega um propósito e uma mensagem muito forte. E eu espero de coração que todos os que compuseram essa equipe incrível, que fez o projeto nascer, tenha recebido essa mensagem, né? Que é uma mensagem de que não foi só um trabalho, mais um trabalho qualquer, e sim um trabalho com um propósito maior, um propósito de impactar pessoas, trazer a mensagem de empreendedorismo, sustentabilidade, criatividade, imaginação para muita gente. Então, espero de coração que todo mundo que receba esse kit de alguma forma ou faça parte desse projeto de alguma forma receba essa mensagem acima de tudo. E, mais uma vez, meu muito obrigado por ter feito parte de tudo isso. As pessoas veem o projeto assim e elas me parabenizam pela ideia. E fala, cara, você teve uma ideia genial. Cara, você é um gênio, que ninguém pensou nisso antes. Realmente, ninguém no mundo pensou em fazer um kit de mágica ecológico. Isso é inédito. Não existe no mundo todo alguma coisa nesse sentido. Tem um curso ou outro parecido, uma oficina ou outra, um livrinho ensinando a fazer mágica com coisas de objetos de reciclagem, mas nada com o peso que tem o nosso kit. Isso é inédito mesmo. E a pessoa continua, né? Não, mas você é genial, cara. De onde você tirou essa ideia? É um negócio que o custo por cada kit é barato. Você está vendendo o quê? Você está vendendo um conceito, você está vendendo uma ideia, um apelo ambiental muito grande e você está vendendo, na verdade, descartável. Realmente. Isso a ideia, o conceito de marketing por trás da coisa realmente é esse. Mas a ideia não é minha, não é totalmente minha. A ideia, é lógico, eu que desenvolvi, eu que peguei as mágicas, fui testando uma por uma, eram mágicas que eu fazia no começo de carreira, lá por volta de 98, 99, mais ou menos nesses anos aí, comecinho dos anos 2000. Mas eu falo, olha, a ideia mesmo, o start para ter essa ideia, quem teve foi minha avó materna, de 80 anos na época e atualmente com 84. Graças a Deus, com extrema lucidez e com amor infinito por todos nós da família, uma pessoa que se dedica imensamente todos os dias, levanta com o propósito de sempre fazer algo melhor do que o que ela fez no dia anterior. Uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci na vida.
Bom, retomar a gravação aqui do documentário, né? Falei da minha avó, acabei me emocionando. Só eu falo de família, não aguento e é muita história envolvida, muita coisa, né? Muito sentimento e a gente acaba. Tudo bem. Bom, mas voltando a falar dela, a ideia foi dela, da minha avó, de agora com 84 anos de idade, e na época ela tinha 80, porque foi bem ali no meio da pandemia. Eu estava num período que eu não sabia o que fazer, né? Fui proibido de fazer o que eu faço há 25 anos e falaram, não, fique em casa, a economia a gente vê depois, fique em casa, seu trabalho não é relevante e fique em casa e ponto final. Regra é regra, e é isso aí, fique em casa. Né, e eu lá com a minha mulher grávida, minha filha nasceu no meio da pandemia, e eu passei, a pandemia foi uma das piores coisas que eu já tive na vida, que eu passei, que eu enfrentei. Eu cheguei eu nunca tive um currículo na vida, eu nunca montei um currículo. Eu me peguei sentado na frente do computador, montando um currículo para oferecer para alguns lugares para poder trabalhar na minha própria cidade ou na cidade vizinha, seja lá onde fosse. Cheguei a trabalhar por alguns dias em uma marcenaria, porque eu sou marceneiro semiprofissional e eu tenho muito capricho com as coisas, né? Os móveis todos da minha chácara, eu que montei, eu que fiz ao longo dos anos. E eu tenho um pouco de conhecimento. Então eu falei, a única coisa que eu vou conseguir fazer é ou marcenaria ou cenografia, alguma coisa nesse sentido, né? E aí trabalhei por alguns dias só e depois o mercado já me chamou de novo e não dei nem sequência, não cheguei sequer a ter uma carteira de trabalho. Nunca fui CLT, nunca tive esse tipo de coisa. Sempre desde o começo da minha vida, fazendo mágica e sendo eu mesmo meu próprio chefe, meu próprio dono, eu sou o próprio empresário, empreendedor e tudo mais. Cheguei a participar de marketing multinível de uma famosa marca da rede de varejo e também fiquei por pouco tempo porque eu detestava fazer aquele trabalho, fazia realmente para ter um pouco de sustento ali em alguns meses. E depois as coisas foram voltando ao normal, a vida em eventos foi voltando ao normal e tudo começou a se estabilizar novamente. Não como era antes, mas foram voltando aos poucos, né? E a pandemia foi realmente uma história muito triste na minha vida. Foi uma coisa muito... eu não dormia, eu ficava só pensando no que ia ser dali para frente, medo daquilo nunca acabar e aquela coisa toda, né? Foi realmente uma situação que fizeram para que as pessoas criassem pânico e terror. Comigo não foi diferente, né? Comigo eu também entrei em desespero, tive momentos de eu ficar maluco e não saber o que fazer. Mas tem um lado bom. O lado bom é que na pandemia eu pude mergulhar nesse projeto e escrever ele com calma, coisa que eu não tinha tempo antes. Hoje em dia mesmo eu tenho um outro projeto que não tem nada a ver com esse, da magia de reutilizar o lixo, não tem nada a ver com sustentabilidade, com ambiente, com nada disso. É outro projeto, nada a ver com isso, também de lei de incentivo à cultura, também de Rouanet, mas eu não tenho tempo de escrever esse projeto. Ainda não consegui parar e falar, não, eu vou dedicar aqui 3 meses a fio para escrever esse projeto, desenvolver de ponta a ponta e fazer o que tem que ser feito. Não tem esse tempo, infelizmente. Mas é normal, uma hora sai. Tem muitos projetos na gaveta, muita coisa boa ainda para acontecer e esse é só o primeiro. E agora a gente vai pegar o espírito da coisa, né? A próxima edição do projeto vai andar sozinha, digamos assim. Com a minha participação, obviamente, mas não com o tempo que demandou essa primeira edição. E aí eu, consequentemente, vou ter tempo de fazer um outro projeto diferente, um terceiro projeto diferente, assim por diante. Mas a pandemia foi que me abriu a possibilidade de escrever esse. Eu estudei a Lei Rouanet de ponta a ponta, desde o começo, quando ela foi lançada lá em 91, que a Lei Rouanet é mais antiga do que muita gente pensa. A Lei Rouanet começou como Lei Sarney, ela é de 1991, depois ela foi remodulada e virou Lei Rouanet. Então, quem teve essa ideia desse projeto foi a minha avó e foi no meio da pandemia que tudo aconteceu. Porque
não podia mais fazer festa, não podia mais aglomerar. E minha esposa estava grávida e a gente queria mostrar o sexo da criança para toda a família. Aí não podia fazer festa, fazer reunião. Eu falei, puxa, minha mulher merecia um chá revelação. Mas ela mesmo falou, mas eu não gosto muito disso não, viu, vida? Eu não sou muito dessa leva agora. Nada contra, né? Nós não somos um casal muito Nutella, digamos assim. A gente é mais raiz, né? Então a gente falou, a gente não combina com essas coisas de bexiga rosa, bexiga azul, fumaça rosa, fumaça azul. A gente gosta de uma coisa mais clássica, mais raiz. Então foi quando eu tive a ideia e falei, olha, nós vamos avisar a pessoa mais velha da família, ela vai ser a primeira a saber e ela é que vai ser responsável de falar para todo mundo o sexo da criança. Ela vai ser tipo a fofoca, né? Via WhatsApp, porque o distanciamento social estava acontecendo por conta da pandemia. E então, por WhatsApp, toda a família vai saber através dessa pessoa. E a pessoa mais velha da família é a minha avó, que na época era 84 anos, 80 anos e agora 84 anos. E tá bom, ela gostou da ideia, minha esposa achou a ideia formidável e falou, vamos fazer então assim, maravilha. E aí eu fui, né, buscar o resultado do exame com a minha mulher e avisei minha avó, falei, vó, a senhora vai ser a primeira pessoa a saber do resultado, né, do sexo da criança, se vai ser menino ou menina, se vai ser Patrício, que seria o nome que seria menino, ou vai ser Pietra, que é para menina. Tá bom. Só que um idoso com ansiedade, vocês já viram um idoso como é que fica com ansiedade? São terríveis, né? Minha avó com ansiedade, ela faz N cozinhas, N culinárias e pratos diferentes na cozinha, ela inventa de fazer limpeza, sem mesmo não podendo, porque tem um pouco de dificuldade de locomoção. Idoso é assim mesmo, né? Varre calçada logo cedo, é normal, né? A idade chega para todo mundo, vai ficando com essas manias, com essas coisas. A minha avó não foi diferente, né? Só que ela tem uma estratégia. Quando ela está com muita ansiedade, ela coloca um vídeo num videocassete antigo para ver como é que era a família e fica relembrando ali. Então a cabeça dela volta um pouco naquele saudosismo e ela bloqueia a ansiedade até que ela tenha a resposta para as coisas e o resultado vem ali para ela naquele momento. E nesse dia eu levei até a chácara dela, falei, vó, tá aqui o resultado, eu quero que você abra o envelope. Aí ela abriu, viu que era menina, que ia vir a Pietra, ficou emocionada, falou que já sabia o tempo todo que ia ser menina, e realmente ela sabia mesmo. Ela falava o tempo todo que ela achava que ia vir menina. E, bom, agora eu estou empenhada então em divulgar para a família. Eu falei, exatamente. Agora a senhora pega o telefone aí, começa a discar a sua agenda e começa a espalhar para todo mundo que é menina, vai vir a Pietra. Aí eu estava abraçando ela e vi no canto do móvel a televisão dela, que é aquela televisão nova que a gente comprou para ela, moderna, né? Só que mesmo assim adaptada no cabo RCA, um videocassete para que ela pudesse assistir as famosas fitas VHS, né? Que nós temos muitas fitas em acervo de família, eu já passei para o digital, mas ela prefere ainda a fita, que ela tem mais facilidade do que um pendrive, esse tipo de coisa. Para o idoso realmente é mais complexo a tecnologia toda. Então ela coloca a fita lá, assiste, depois ela rebobina, guarda, enfim. Aí eu falei, vó, o que você está assistindo aí? Ela falou, estou assistindo uma fita sua fazendo mágica em 97, 98, mais ou menos. Eu falei, nossa, vó, isso é um vídeo antigo, né? Pois é, vídeo antigo. Aí eu comecei a sentar com ela ali e ver, né? Eu mesmo fazendo mágica da minha moda ali, todo improvisado, todo customizado, os meus aparelhos, minhas traquitanas de mágica. Aí passou um tempo depois daquela emoção toda da revelação da nossa filhinha, passou aquele momento, aquela euforia, e aí a gente estava sentado assistindo esse vídeo e ela falou, por que você não faz isso para essas gerações que tem agora? Falei, vó, não dá, não tem como. Falou, não, faz, ensina a molecada de agora a fazer o que você estava fazendo, essas mágicas suas aí que você fazia e o pessoal gostava.
Falei, vó, não sei, eu não vejo isso acontecendo, né? Eu não sei se seria uma boa ideia, se não é só perda de tempo. Ela falou, eu acho que não. Porque quando eu ligo essa televisão aí que vocês me compraram, aparece um negócio aí que é um retângulo assim vermelho e dentro tem um triângulo branco. Como é que chama esse negócio aí? Falei, retângulo vermelho com triângulo branco dentro. É o YouTube. Isso, YouTube. Exatamente o YouTube. Esse negócio aí, YouTube. Eu fico procurando receita, né, na internet para fazer uns doces, umas coisas diferentes. E é bom esse negócio aí, né? Porque às vezes tem umas pessoas que ensinam legal aí, né? É, realmente. Só que aí eu tô rolando lá, aí eu vejo a mesa assim, com os utensílios. Quando eu acho que é receita culinária, é essa molecada fazendo geleca, fazendo meleca. Falei, como assim, vó? Esse negócio agora que pegou moda aí, faz umas meleca com glitter, com coisa, e fica pegando assim, a molecada só sabe fazer isso hoje em dia. E é realmente, naquela época, era uma febre que era o sucesso do tal do slime, né? Que é aquela meleca que o pessoal faz uma receita lá e vira um gel que você estica. E a criançada só fazia isso naquela época da pandemia e todo canal do YouTube ensinava a fazer uma receita diferente. Essas celebridades, influencers, toda essa turma fazia esses negócios de slime. E ela se irritou com essa fase e se irritou com isso. Eu falei, não, realmente, vó, a pegada agora é essa, a juventude agora gosta disso, né? Fazer o quê? Essa é a prova de que eu não posso entrar num canal do YouTube fazendo mágica. Eu vou ser mais um. E tudo que eu vou fazer na vida, se é para ser mais um, eu não faço. Então eu prefiro ficar na minha, eu prefiro fazer outra coisa que ninguém ainda fez. Só que aquilo ficou na cabeça, né? De fazer alguma coisa nesse sentido. Aí que ela falou, as mágicas que você fazia naquela época, o interessante é que você não dava trabalho tendo que comprar nada. Essa criançada hoje em dia faz slime e ela deixa os pais doidos. Porque tem que comprar um monte de coisa, um monte de substância lá, de ingredientes para poder fazer isso. Isso é ruim. Se você vê as mágicas que você fazia, você usava as coisas que tinha em casa. Era garrafa, lata, caixa de leite, caixa de papelão, pedaço de pano, tudo que você tinha na sua frente ali, você juntava para fazer mágica. Você tem que ensinar esse tipo de coisa aí para a criançada. Usar o que tem no meio ambiente. Aí aquilo me deu um estalo. Eu falei, puxa, usar o que tem no meio ambiente. E eu falei, é verdade, tudo que eu usava era coisa que não prestava mais e que ia para o lixo. E eu dava um jeito de pegar uma lata e customizar e fazer uma decoração em volta, colocar minha logomarca na época, meu nome, escrevia meu nome em tudo. Falei, putz, eu acho que isso daí tem um grande potencial nisso. E foi nesse dia que saiu o insight de fazer esse projeto. É aí que eu percebi que eu podia usar objetos que iriam para o lixo para fazer um kit de mágica totalmente sustentável, ecológico, ambiental e com uma pegada totalmente educacional, uma pegada pedagógica e lúdica muito forte. Foi aí que surgiu a ideia de fazer o projeto. Por isso que o mérito não é totalmente meu. Eu desenvolvi tudo, mas quem deu o start, a virada de chave na minha cabeça foi minha avó, de 84 anos. Vou pôr uma foto dela aqui no documentário, porque ela merece. Tá aí a foto da minha avó com a minha filhinha, e é uma pessoa que realmente vale a pena conhecer. É uma pessoa sensacional, uma das melhores pessoas que eu já conheci em toda a minha vida. Minha avózinha, Luísa Sônia Rome Basílico. E essa passagem que eu conto da minha avó, eu conto agora na atual palestra que eu faço, que é sobre o projeto. E as pessoas adoram essa parte porque pega também no emocional. Todo mundo teve uma avó, ou um avô, alguém, algum parente assim que se identifica. É legal. Eu sinto que quando eu falo isso na palestra, todo mundo presta atenção, ninguém fica viajando nas ideias, ou distraída, ou mexendo no celular. Não, nessa palestra todo mundo presta atenção. Nesse pedaço, inclusive, que tem esse apelo emocional, familiar, as pessoas ficam encantadas com essa parte e é uma parte que eu falo com muito orgulho mesmo e fica bacana, fica bonito. Mostra um lado mais humano, né, do artista, do ilusionista, enfim, do palestrante que estou lá na frente falando de um tema tão técnico, tão... né, porque na palestra eu destrincho toda a lei de incentivo à cultura
e explico para as pessoas o que é, explico os mitos, explico os paradoxos que existem em relação à Lei Rouanet. E aí quando eu falo dessa parte, realmente toca o coração de muitas pessoas. Oi, Juliano. Eu quero que você saiba que eu estou muito honrado e agradecido de participar desse momento, em te parabenizar pelos 25 anos de carreira alcançados. Mas eu queria aproveitar esse momento também para te agradecer, na verdade, como brasileiro, pelo projeto que você desenvolveu de propagar a mágica para o público infantil utilizando materiais recicláveis. É muito lindo isso que você fez. Que venham mais 25, 30, 50. Você merece. Parabéns. Quando eu comecei a escrever o projeto, nós estávamos no meio da pandemia. Era ano de 2021 e o projeto só foi aprovado no ano seguinte, em janeiro de 2022. E eu passei o ano de 2022 inteiro vendendo o projeto para as empresas e mostrando para captadores de recursos e mostrando a iniciativa, enfim. Mas é muito difícil você vender uma coisa que ainda não existe, uma coisa abstrata. Agora, na segunda edição, é muito mais fácil. É mostrar os resultados da primeira edição, o que a gente fez de bom, de bacana, o impacto que isso trouxe, a relevância que isso trouxe e falar, ó, tá aqui o resultado, agora é só dar continuidade. É simples, né? É quase que matemático, né? E nós vendemos, né, esse projeto o ano de 2022 inteiro, até que caiu na captadora de recursos da Bayer, e eles toparam fazer esse projeto com a gente, inclusive por conta de uma brecha da lei, que na instrução normativa de 2019, que depois foi remodulada para a instrução normativa de 2022, ela dizia que o patrocinador tinha que patrocinar os projetos que ela escolhesse, mas ela tinha que destinar uma porcentagem a um primeiro proponente que nunca tinha tido um patrocínio antes. E era nosso primeiro projeto de lei de incentivo à cultura, nós fomos contemplados por conta desse dispositivo da lei, né? Então, nós entramos por aí. Essa foi a nossa porta de entrada da Lei Rouanet. Foi por conta desse dispositivo e dessa iniciativa que tiveram dentro da Lei de Incentivo à Cultura. E aí, em novembro de 2022, nós recebemos o patrocínio, ficamos imensamente felizes com o valor e justamente com a marca, né, da Bayer. Eu tinha muito medo de nosso projeto ser um projeto daqueles que aparecem na régua, na parte de baixo do patrocínio, aquele monte de logomarquinhas de um monte de empresas e empresas que você às vezes não faz nem ideia do que se trata, o que ela faz, de onde veio, onde está instalada, totalmente desconhecidas. E quando veio um patrocínio único da Bayer de frente, eu falei, caramba, a Bayer, gigante da indústria farmacêutica, não tem como você olhar a logomarca redonda, escrito Bayer na vertical, escrito Bayer na horizontal, com o Y coincidindo no meio. Cara, criança identifica a marca muito facilmente, né? E eu que estudei marca, que sou formado em propaganda e marketing, em publicidade, eu dou um valor imenso para a imagem, para a marca, para tudo isso. E quando veio da Bayer, eu falei, meu Deus do céu, era tudo que eu precisava. Um patrocínio forte, uma marca de peso, de relevância. Nossa, foi assim uma surpresa, foi um alívio também, foi um presente, né? E aí a verba do projeto só foi liberada em 2023, depois da troca de governo e depois de lançarem outra instrução normativa lá para o mês de abril de 2023. Aí liberaram a verba, a gente podia começar a produzir as coisas. E daí então começou a nossa jornada a tornar o projeto, que era só no papel, para isso que existe agora, que é o produto real. E essa jornada eu posso dizer que foi uma das coisas mais difíceis e desafiadoras da nossa vida. Por quê? Porque quando nós fizemos os orçamentos todos, lá em 2021, estávamos na pandemia. Então todos os produtos e todos os prestadores de serviço, eles topavam fazer tudo por qualquer preço, porque estava na pandemia, né?
E mesmo eu colocando uma margem de 10, 15% a mais como garantia, ainda assim nós sofremos depois com os preços praticados e foi muito complicado negociar e tentar fazer com que o preço de cada item chegasse nesse valor. Por isso que nós tivemos a ideia de pegar as pontas de estoque que eram produzidas e tinham algum defeito de fabricação. Foi isso que salvou a pele desse projeto. E também porque o projeto inicial ele era totalmente online, você não podia ter contato físico por conta da pandemia. E o tempo passou tanto que acabou a pandemia, graças a Deus, né? E o contato físico voltaram os eventos, voltaram a presença de público. E eu falei, esse projeto está muito no passado, né? Ninguém vai entender isso, que esse é um projeto que foi escrito em 2021 e só agora, em 2023, está sendo fabricado para 2024 ser entregue. Falei, putz, perdemos time, né? A gente seguiu o que a lei mandava, senão o projeto não seria aprovado. Seguimos todos os protocolos, tudo, mas agora é hora de reencontro. A pandemia acabou, a pandemia já está no passado. Aí nós começamos a pensar o que fazer com isso, e aí surgiu a ideia de fazer nesse mesmo projeto, dentro mesmo dessa verba e dessas condições que ele foi aprovado, de fazer o projeto híbrido. Ou seja, esse projeto agora não entrega mais as caixas nas escolas e pronto, cada um leva a sua caixa para casa e fim de papo. Não é mais um kit delivery como era antes. Agora eu vou até as escolas, eu bato um papo com os jovens, eu sinto o clima de como que está a educação dos jovens da nossa região, vejo quais são as necessidades deles, as carências, os medos, as ansiedades e vou destrinchando isso através de um bate-papo, através de uma pequena palestra, e aí eu falo tudo que eu fui igual a eles no começo, que eu também tinha as mesmas coisas quando era adolescente, quando era pré-adolescente, quando era jovem, e que com isso, com a mágica, eu consegui vencer timidez, vencer um monte de obstáculos, vencer um monte de desafios e conseguir ser quem eu sou hoje. Essa troca e essa informação passada para o jovem é de um enriquecimento e de um valor agregado sem tamanho. O jovem, quando ele senta ali e vê um cara na frente dele falando, e ele falando, olha, você pode sim sair desse seu pensamento e ser alguém, não precisa ser mágico, não estou falando que você tenha que ser igual eu, ilusionista, não, mas que você possa sair desse seu ostracismo, dessa sua introspecção, dessa sua timidez, através de um jogo como esse. Pronto, já quebra barreiras e é um negócio totalmente fora de contexto. E agora estamos fazendo exatamente isso, estamos mostrando o projeto através de palestra, como a que foi na semana ESG aqui no Mavisa Resort. Funcionários aqui desse resort ficaram encantados com o projeto, levaram os kits para casa, estão ansiosos porque ainda não soltamos o curso, né? Ainda seguramos ainda um pouco para lançar o curso no lançamento oficial nas redes sociais. E eu recebo até recebo e-mails do pessoal perguntando, e aí, quando que vai ter o QR Code com o curso para a gente poder aprender? Eu falo, calma, está chegando a hora, mas aguenta só mais um pouquinho. E estamos segurando aí para poder lançar tudo de uma vez só, que é para dar realmente o impacto que a gente quer e que a gente espera. E agora o projeto é híbrido e tudo mudou, né? Tudo mudou. Mexemos em toda a planilha orçamentária, mexemos em toda a estrutura do projeto em si. Não é mais como era do jeito que escrevemos. Agora nós temos bônus, temos entrega presencial, temos contato físico, temos impacto social totalmente diferente daquilo que a gente tinha proposto no começo. A gente tem uma estratégia de pegar os produtos quando sai um pouco da linha, né, de produção. Isso também é por isso que o projeto demorou um pouco de tempo também. E agora para a segunda edição nós temos uma outra estratégia de estocar as coisas que são produzidas e não passam pelo teste de qualidade. Então, por exemplo, um frasquinho que está dentro do kit, ele não passou pela qualidade porque ele saiu com a ponta ali, a rosca, um pouquinho torta e a tampa não encaixa direito. Então, eles descartam aquele lote, às vezes é um lote imenso de não sei quantas mil peças.
Tem que descartar aquilo, jogar para picotar, para triturar, para depois voltar a virar polímero e voltar a virar o plástico e derreter. É um baita do trabalho. Esse ciclo vai tempo, vai dinheiro, né? Então o que a gente fala? A gente negocia, a gente liga nessas empresas e fala, oh, vocês têm esse produto? Tenho. Acontece de você perder? Acontece. Às vezes a máquina dá alguma coisa errada, quando a gente vai ver, quando a gente menos espera, a gente perde aí uma linha de produção aí de não sei quantas 1000 peças aí para cima. Tá, e o que você faz com isso depois? A gente faz esse processo, isso que eu acabei de explicar, né? Esse ciclo todo para poder voltar de novo para ser fabricado como tem que ser. Eu falo, ó, eu tenho uma solução, você consegue me vender isso aí por um preço bem de custo mesmo, bem baratinho? Consigo, mas o que você vai fazer com isso? Não interessa. Não, mas não dá, porque a tampa não encaixa, você não vai conseguir usar isso. Vou, claro que vou. Não, mas eu estou te falando, você vai usar para quê? Aí é que eu explico. Eu vou usar para um kit de mágica, que é sustentável, ecológico. Aí eu conto toda a história, né? Aí a pessoa fala, cara, eu nunca ia imaginar que o meu produto que eu fabrico um dia ia parar num kit de mágica, ainda mais aprovado de Lei Rouanet. Pois é isso aí. E aí, vamos fechar negócio? Porra, vamos, cara. Você precisa de quantas peças? Tenho tantas 1000 peças aqui que saiu errado, encalhou. E às vezes é um detalhe que você nem percebe a olho nu. Você só percebe realmente quando você tem que encaixar outra peça e você fala, não, realmente não dá aperto. E às vezes aquele frasquinho é para um cosmético, é para um, sei lá, N coisas, né? E aí eu falo, não, eu preciso desse produto, ele faz parte da estratégia de um curso que tem dentro do kit, eu estou comprando de você aí, sei lá, 15 mil peças, 30 mil peças, não sei, depende, né? Depende do volume de patrocínio também que a gente tem. Pô, cara, mas nossa, isso é muito diferente, né? Então, pois é. E aí, você vai me fazer um preço bom também na entrega? Como é que vai ser esse frete aí, né? Não, cara, isso aqui, nossa, você está livrando para mim um problemão aqui, não sei o que tá. Pronto, eu compro o lote disso num preço muito mais baixo, muito mais vantajoso. É bom para mim, é bom para quem vai receber, que são os alunos, os jovens. É bom para eles que estão se livrando de uma tonelada ali de coisa que para eles não tem utilidade, vai ter que ser refeito tudo de novo. Isso é para tudo. Barbante, cordão, copo descartável, garrafinha, cotonete. Cotonete, às vezes a ponta do algodão não enrola direito e fica aquela pilha de cotonete, tudo mal feito ali. Eles falam, não, isso aqui é descarte. Putz, para descartar um negócio desse, você tem que tirar, cortar a ponta ali, aproveitar, separar o algodão do plástico. É um trabalho danado. Aí eu falo, não, faz para mim um preço bom, vamos negociar? Vamos. Se isso aí fosse na ponta lá para o varejista, ou para a indústria lá, quanto você venderia? Tanto. Então, agora você me vende pelo preço que você, né? Eu vou pagar o valor dele aí que saiu da sua fábrica, mas você não vai ter a dor de cabeça de ter que reciclar isso e voltar para o começo, na ponta da esteira, tudo de novo. Vamos negociar? Vamos, claro, pronto. Então ele é um projeto barato, né? Ele é um projeto que tem o custo de cada kit é mínimo. E quanto mais kits fizer, mais barato fica. Por isso que eu falo quando eu vou vender o produto, né, o patrocinador, quando eu vou convencer uma empresa de patrocinar, eu falo, preciso de vocês, patrocinadores. Porque é esse patrocínio, esse volume de verba que eu consigo comprar grandes quantidades, grandes lotes de coisas para montar os kits. É assim que funciona. E aí quanto mais peças, mais em conta fica. Normal, isso é fato. Eu sou Natasha Vieira, sou fotógrafa, especialista em gestantes e recém-nascidos. E aí eu conheci o ilusionista Juliano e foi um desafio para mim, eu saí da minha zona de conforto, mas eu amei o resultado, amei trabalhar com ele, com a equipe dele. Foi muito especial, foi diferente de tudo que eu já tinha feito na vida. Até quando eu postei coisas do material que a gente fez, né, no meu Instagram de trabalho, o pessoal foi assim, a loucura, todo mundo, ai, que legal, não sabia que você fazia isso, nem eu sabia, mas foi muito legal. E hoje a gente fez um ensaio muito especial aqui, com efeitos de fumaça, e a cada ensaio ele surpreende com um truque novo, e é muito legal trabalhar com ele. Bom, eu tenho que agradecer ao Mavisa Resort,
por ter cedido essa sala aqui para que a gente pudesse gravar esse mini documentário. Eu não teria espaço para fazer isso. A princípio nós pensamos em usar o salão que nós estamos fazendo a linha de produção, afastar as mesas, afastar todo o material, fechar com uma cortina, colocar o nosso backdrop, que é esse material aqui atrás, né? Colocar do jeitinho que está aqui, com a iluminação, tudo, com as câmeras. Estamos em 3 câmeras aqui, uma aqui frontal, uma na minha lateral direita, uma na lateral esquerda. E só que aconteceu tudo junto ao mesmo tempo, né? Tudo junto. E não tínhamos como, porque temos uma equipe agora no salão, trabalhando dia e noite, fazendo o término dos kits. E seria totalmente inviável, né? Gravar só, por exemplo, no nosso escritório, na nossa sede da empresa. Seria também maçante fazer um documentário só com cenas ali da mesa de escritório, enfim. E esse documentário nós vamos colocar algumas outras cenas externas, alguns takes, curiosidades. E o Mavisa, sabendo que a gente estava nesse projeto, que inclusive eles alinharam muitas coisas e se interessaram demais por esse projeto quando a gente começou a falar dele. E eles falaram, não tem problema, Juliano, você está com esse problema de tempo aí, de precisão de espaço, a gente cede uma sala para você fazer esse mini documentário e não tem problema, né? Isso foi uma coisa que não foi prevista, né, no orçamento ali da Lei Rouanet, não tínhamos essa ideia. Aliás, esse mini documentário que está sendo gravado agora, que vocês estão assistindo, ele não está contabilizado dentro do projeto. Ele é um bônus, né? Ele é um bônus para o nosso patrocinador, que é a Bayer. Ele é um bônus para nossos fãs que querem entender como esse projeto nasceu, que sempre perguntam, mas como é que você teve essa ideia? De onde que surgiu? Esse tipo de pergunta sempre acontece. E foi por isso que a gente falou, não, nós precisamos fazer um mini documentário que fale sobre o projeto, dentro do próprio projeto, para que as pessoas possam entender melhor e assistir. E até mesmo o próprio patrocinador também, entender as nossas dificuldades, os nossos obstáculos. E eu vou falar disso exatamente agora. Esse projeto, ele foi criado no ano 2021, no meio da pandemia. Quando ele foi criado, a lei só permitia eventos virtuais e nós escrevemos com um modelo totalmente virtual, ou seja, os kits seriam montados, seriam entregues nas escolas da região, que o patrocinador escolhesse, vamos supor, e pronto, só isso. Recebemos aqui um jogo, aqui um kit legal, né? Recebemos aqui não sei quantas 1000 peças aqui para os nossos alunos, vamos distribuir. Aí distribui para os alunos, cada um ia para casa, assistia o curso, a videoaula, via o que tinha dentro e pronto, e vida que segue, né? Era assim que ia ser entregue, era um kit de mágica ecológico, sustentável, totalmente com a pegada ambiental, mas totalmente delivery. Tal região precisa desse projeto? É relevante? Tem patrocinador que está pedindo? Então é para lá que nós vamos mandar. Vamos fazer um levantamento das escolas ali, da rede pública de ensino, vamos mandar esses kits para lá. E ia lá um caminhão, descarregava os kits para a garotada, né? A diretora fazia o reconhecimento ali de que recebeu tantas peças, pronto. Era assim que era a base do projeto. O tempo passou tanto, né, que demorou para o projeto ser aprovado. Foi aprovado em janeiro de 2022 e só foi patrocinado no final do ano de 2022, acho que se eu não me engano em novembro, e a verba só foi liberada depois da troca de governo e depois da nova instrução normativa de 2023, e a verba foi liberada em abril de 2023. Então olha o time que nós perdemos, que nós poderíamos ter utilizado esse tempo para fazer mais kits, mais lugares, mas olha o time que nós perdemos, né? Desde quando tivemos a iniciativa de fazer o projeto e colocar isso na plataforma da então Secretaria da Cultura, que agora é Ministério da Cultura, novamente, e nós perdemos esse embalo aí, né, de 3 anos praticamente, só no planejamento, só na burocracia, só na execução, só na preparação, digamos assim. Agora que está acontecendo, agora que o público está vendo o resultado e está pondo a mão na massa,
Agora é que a gente está tendo o peso disso, né? Inclusive até o nosso município aqui reconheceu nossos esforços, nosso trabalho, e o prefeito da cidade, juntamente com a prefeitura e toda a equipe, né, resolveu nos homenagear e nos prestigiar com uma placa em homenagem a essa iniciativa. Vou mostrar a placa aqui no vídeo e vou soltar aqui um trechinho do nosso encontro com o prefeito Dinho Camargo e do dia que eu entreguei o primeiro kit de mágica para ele, de um lote de 12 peças exclusivas, que foram os 12 primeiros kits. Os 12 primeiros kits nós entregamos para pessoas estratégicas, especiais e relevantes. Então, o Dinho, que é nosso prefeito, foi um dos que recebeu com exclusividade em primeira mão um dos primeiros kits da primeira linha de produção desse projeto. Então nós vamos soltar aqui um trechinho aqui de como que foi esse encontro com o nosso prefeito, que agora nos deixa, depois de 8 anos de mandato, aí, depois de 8 anos trabalhando em prol da nossa cidade, agora ele encerra e assume o prefeito Ramiro, que foi prefeito também antes do prefeito Dinho. Dia 9 de outubro de 2024, cidade de Cesário Lange. Estou aqui na Prefeitura Municipal, ao lado do prefeito atual, Dinho Camargo, onde eu vou receber uma homenagem pelos nossos esforços na área cultural, na área educacional também, por conta do nosso projeto de Lei de Incentivo à Cultura. Com vocês, o prefeito que nos deixa agora, no final do exercício 2024, com 8 anos aí de história, com muito esforço, muita luta, muita fé, cuidando e zelando da nossa cidade. Com você, Dinho. Olá, população de Cearlange. Hoje é com a satisfação de receber aqui Juliano Campos, o nosso mágico conhecido pela criançada e por todos da cidade. Um prêmio merecido, um rapaz de Cearlange, faz um trabalho excelente, muito legal nessa área da magia, da cultura. É uma satisfação imensa entregar, em nome da cidade, uma placa para você, Juliano. Obrigado, Dinho. Obrigado a todos vocês da Prefeitura. Está aqui, registro do reconhecimento, nossos esforços, do nosso empenho, né, em acreditar num projeto que antes era só uma ideia no papel e hoje está aqui. E agora o Dinho entrega a placa e eu entrego para o Dinho um dos primeiros, né? Esse aqui é um kit, Dinho, certo, que é que a criançada vai receber. São 15 mil peças, né? É um projeto de Lei de Incentivo à Cultura Federal, que é mais conhecida como Rouanet, que nós idealizamos, é patrocinado pela Bayer. E esse aqui é o primeiro de uma série de 100 peças. Então, tá fresquinho aqui, tem tudo aqui dentro, novinho, né? Da primeira edição. E esse aqui é para você, representando aí o nosso município, representando as nossas crianças, os nossos jovens que serão contemplados com a nossa iniciativa, com o nosso primeiro kit de mágica sustentável e ecológico do mundo. Dinho, obrigado. Parabéns por todo o seu desempenho na nossa prefeitura, por ter cuidado da nossa cidade, por tudo que tem feito. E espero agora que o Ramiro, agora que vai suceder, né, essa posição aqui de prefeitura, de prefeito, possa exercer também um bom trabalho, possa atender a todos nós com o mesmo empenho, o mesmo carinho que você dedicou aí a todos nós durante esses 8 anos aí. Obrigado, parabéns. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho reconhecido aí a nível do Brasil e do governo federal. Obrigado, querido. Tamo junto, gente. Olha aí, um abraço. Quando eu soube que estava em nossa cidade, morando aqui há 9 anos atrás, do Juliano, foi uma sensação muito boa e logo quis conhecê-lo, para passar esse trabalho e saber que Cearlange tinha uma pessoa ligada à mágica e à cultura, uma coisa, uma inovação em nossa cidade. O diferencial é muito gigante, né? É uma mudança, pouca cidade tem, como a nossa cidade, do nosso tamanho, um mágico em nossa cidade, um ilusionista, coisa que a gente só vê pela TV. Hoje temos aqui um filho praticamente da terra exercendo essa função. Quando chegou, foi contemplado o Juliano, sensação muito boa, porque há tantos anos na política eu não tinha visto ainda alguém conseguir chegar a ser beneficiado da lei Rouanet, da lei Paulo Gustavo. Então, sendo o primeiro de nossa cidade, é um orgulho, uma satisfação imensa para nós ter o Juliano aqui na nossa cidade. Aos 25 anos de carreira, eu desejo que você continue no caminho que você está, chegar onde você chegou na lei Paulo Gustavo,
levando Starland para o Estado, para o Brasil, uma lei federal, que cada vez mais a sua mágica alegre a vida das crianças e siga um sucesso para você e para a sua família. Parabéns, viu? Grande Dinho Camargo! Grande mágico. Ó, show de bola, cara. Show de bola. Obrigado pela homenagem, pela participação no nosso documentário, obrigado mesmo. Merecido. E parabéns aí por esses 8 anos aí, você ter esse empenho todo na nossa cidade e ter encerrado aí com chave de ouro, que nem agora. Amém. Você vai encerrar agora até o final do ano aí, até dezembro, né? Amém. E desejo sucesso aí. E descansa, viu? Descansa agora, descansa. 8 anos não é fácil. Pintar o cabelo. Isso! Pintar o cabelo, dá uma... Gente, obrigado, viu? Obrigado. Valeu, um abraço. E quando a gente mostrou esse projeto numa reunião para falar de um outro projeto com o Mavisa Resort, o pessoal aqui, a equipe, adorou a ideia e eles não faziam ideia de que a gente estava mexendo com um projeto de sustentabilidade, com um projeto de impacto social e ambiental desse porte. Quando eu mostrei e coloquei o kit na mesa e falei, olha, isso aqui é o que eu estou trabalhando nos últimos anos e estou empenhado nisso aqui, eles não acreditaram, porque eles estavam no mesmo momento planejando uma semana de fazer um evento com foco ESG. Então veio muito a calhar, veio muito num encaixe perfeito de tempo, de prazo e de tudo. E aí foi quando nós fizemos, né? Eles nos convidaram depois de algumas semanas, se a gente queria assumir esse projeto e queria assumir essa frente e demonstrar a parte de entretenimento e cultural dentro desse tema, né? Que ele é tão técnico, né? O tema sustentabilidade, ele é totalmente voltado para a conscientização. E uma palestra realmente de conscientização, ela é muito longa, você tem que explicar muito sobre tudo isso, sobre os problemas que estão acontecendo no mundo, sobre o lixo, sobre a poluição ambiental, todos os efeitos que isso causa, é complexo, né? Então eles falaram, olha, o teu projeto vai cair como uma luva, porque você no final vai fazer com que o pessoal olhe por um outro lado, pelo lado cultural. Você é o entretenimento da coisa. Você é a base ali que leva para o lúdico, né? Falei, tá bom, eu aceito, eu topo. E aí nós fizemos 3 dias de evento, ESG, Mavisa Resort. E eu só tenho a agradecer, porque veio muito a calhar, foi um evento que agregou muito para a gente, para eles também. E cada funcionário levou para sua casa um exemplar do kit, que são os kits que eu tenho direito para divulgação. Eu entreguei aqui no Mavisa Resort e foi muito bom. Foi um evento assim fora do comum e surpreendeu todo mundo. Tanto eles ficaram surpresos também com o nível da coisa, com a qualidade, com tudo, quanto a gente. A gente também não esperava que eles estavam tão antenados assim, tão empenhados em seguir essa linha agora e seguir esse propósito, né? Que acho que acima de tudo é um propósito. E eu só tenho a agradecer, porque eles também cederam a sala para que a gente pudesse fazer as gravações. E inclusive são 2h15 da madrugada e a gente grava os documentários todos na madrugada, porque no horário comercial a gente não consegue, né? Eu tenho que dar treinamento para a equipe de montagem, eu tenho que atender o pessoal que cuida da rede social, eu tenho que cuidar da empresa, eu tenho que cuidar do meu documentário, eu tenho que cuidar das palestras que agora nós vamos fazer para o ano de 2025, também falando sobre esse tema e esse assunto. Então a agenda fica lotada e também tenho que ser pai também, né? Pai, marido, filho, neto, e eu tenho que, né, me distribuir aí, me virar e ter várias mãos, né, para tocar em tudo e fazer as coisas funcionarem. É assim que funciona. E esse tempo todo é louco, né? Eu estou numa fase que eu durmo 3 horas por noite. Eu jamais faria um documentário de óculos escuros. Eu acho muito impessoal e muito frio usar um óculos escuro num documentário. As pessoas querem ver você falando, querem ver seus olhos, querem ver tudo. Mas tem hora que a gente não aguenta e a gente tem que usar óculos escuros, porque senão assusta, né? Com aquela fisionomia de urso panda que a gente fica por dormir 2 horas e meia às vezes por noite, né?
Mas essa fase depois vai se acalmar. Eu tenho certeza e tenho fé que essa fase vai passar. É só mesmo um ajunte de coisas que surgiu tudo num único momento, tudo junto de uma vez só. É incrível isso. É o que eu mais temia e é o que aconteceu. Mas eu já tinha intuição de que isso ia acontecer. Eu sabia que isso tudo ia vir, tudo numa hora, de uma vez só, tudo junto, misturado, e depois o resultado é só colher os frutos. Sempre foi assim. Há 25 anos no mercado que eu sei que é realmente assim, a gente planeja, faz cronograma, faz estratégia, coloca tudo certinho ali no papel, aí uma coisa atrasa a outra e vira aquela bola de neve e depois, puf, tudo explode no final, normal. Estamos acostumados, é isso que está acontecendo, por isso que eu estou aqui hoje gravando e inclusive já estou pensando já no dia de amanhã como que vai ser também, que já começa cedo já, também com gravações, talvez eu tenha que ir para São Paulo, não sei, para fazer o meu documentário de 25 anos de carreira. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É assim que funciona. Foi fantástico. Eu digo que foi um grande diferencial, né, no nosso projeto. Até porque a gente traz de maneira lúdica, né, essa consciência da sustentabilidade, essa consciência da responsabilidade de cada um, né? Eles têm que ter essa percepção e de maneira lúdica não tem maneira melhor de se aprender, né? Então eu acho que foi um ponto-chave aí no nosso evento, a participação do ilusionista. Não, eu acho que esse kit, a ideia de trazer um kit ecológico é fantástica, porque todo mundo tem acesso a isso, né? É um item que agrega a todos, né? Eles falam, nossa, mas é caro um kit de mágica. Mas não, com esse kit ecológico, eles têm isso fácil em casa. Aqui temos pessoas, né, de todas as faixas salariais, né, de todos os níveis. Então é uma coisa de fácil alcance para eles. As crianças vão adorar, eu não tenho dúvida. E não só criança, né? Os adultos também gostam, né? Da criança interior. Missão cumprida, 3 dias de evento, duas palestras, 2 eventos cada por dia, né? Então foram 6. E evento com peso ambiental e sustentabilidade em foco total. ESG, não tem como não falar disso daqui para frente. E nosso time, a nossa equipe focada em ilusionismo e usando a pedagogia e esse apelo está cada vez mais atrelado a isso. E olha, daqui para frente é só trabalhar em cima disso que é sucesso. Não tem como dizer que não vai dar certo. Juntos por um mundo melhor, né? Maravilha. É a iniciativa do MAVSA. Iniciativa do MAVSA e graças também ao patrocínio da Bayer, que também, né, foi a primeira a acreditar nesse projeto, a primeira a colocar ali o patrocínio na nossa mão e falar, faça que eu sei que vai dar certo. É isso aí. E o ano que vem tem mais, tem segunda edição e meu Deus do céu, trabalhar muito mesmo. É isso aí. E uma das coisas curiosas e interessantes que aconteceram, esse episódio eu preciso contar nesse documentário porque olha, eu apronto cada uma que vocês não têm ideia. Eu sou fascinado por efeitos especiais desde o começo da minha carreira. Adoro aqueles fogos que a gente chama de fogos indoor, né? Eles podem ser soltos aqui nessa sala, que não pega fogo em lugar nenhum. Ele é um fogos frio, pólvora fria, né? Ele é próprio para isso. E aquilo dá um efeito maravilhoso, eu amo aquilo, né? E eu tenho curso de pirotecnia, eu mexo muito com fogo nas apresentações. Então é baralho que pega fogo, é caixa que abre e sai fogo. Desenvolvemos até também para esse projeto uma caixa que pega fogo, eu fecho e quando abro sai o kit do projeto para entregar para a diretora da escola, para representar, né, a entrega como um todo. Não dá para entregar aluno por aluno, infelizmente, mas pelo menos para a diretora ou diretor a gente consegue fazer uma brincadeira ali na hora na escola. E eu gosto muito dessa coisa do fogo, é um dos elementos da natureza que eu mais uso desde o começo de carreira. Eu uso fogo praticamente em tudo, né? Tem uma parte também que eu quase coloquei fogo na casa que eu morava antes, quando eu morava em São Paulo, que eu vou contar no outro documentário, assistam inclusive, que eu vou contar que eu quase pus fogo na lavanderia da minha mãe,
por conta de gostar desses efeitos especiais, mas também era muito crianção, acho que eu tinha 13, 14 anos, era maluco e queria ver as coisas acontecendo, né? Queria mexer com efeitos especiais, com fumaça, com essas coisas todas. Eu era muito fascinado por isso, né? E aí acabei comprando fogos que não devia, de péssima qualidade, fogos que se usa em festa junina, e fui acender dentro de casa para ver o efeito que ficava. E aí eu botei, agora eu estou contando aqui mesmo. E acabei pondo fogo em tudo, sorte que não inflamou, né? Não pegou realmente fogo onde poderia causar uma tragédia, mas encheu a casa de fumaça, o teto ficou todo preto e chapiscado de pólvora preta, acabei com a mesa central também. Olha, é coisa mesmo de jovem maluco. Não façam isso em casa. Crianças que estiverem assistindo esse documentário, nunca façam isso em casa. Faça na casa de outra pessoa, combinado? Eu sou péssimo para dar exemplo, dou uns exemplos bonitos que só venho. Não, mas essa parte a gente corta aí, ou põe, tanto faz. Deixa o pessoal ver como é que eu sou mesmo, não faz mal. E quanto a esse lance de efeitos especiais, eu tive a ideia, junto com a minha equipe de marketing, de fazer umas fotos para o projeto, usando o figurino verde, que aliás depois eu vou falar sobre isso também, sobre o figurino. E eu falei, não, vamos usar umas fumaças verde, que agora tem fumaça colorida. Antes não existia isso. Há 20 anos atrás era impossível, tá? Não existia. Era só fumaça branca. Ou de máquina de fumaça, de glicerina, ou de gelo seco, ou de pólvora. Você usava umas pólvoras que eram umas bolas assim em papel alumínio, chamava fumaça ninja. Você jogava lá no chão, dentro lá tinha uma pedra que dava faísca, pegava fogo ali, pegava faísca naquela pólvora e aí saía aquela bola de fumaça branca. Empesteava o ambiente, né? Deixava o ambiente fedendo pólvora por muitos dias. Mas era o que tinha. Aí depois, essa é uma coisa mais de uns 10 anos para cá. Essas fumaças coloridas que o pessoal usa em chá revelação, isso é uma coisa mais atual. E eu falei, acho que está na hora de eu modernizar isso aí, vou usar isso aí, né? Aí comecei a procurar, falei, olha, tem fumaça verde. Putz, já pensou fazer um lugar assim que tenha bastante vegetação, que tenha bastante verde para poder simbolizar mesmo o projeto? E eu tá lá com a roupa do projeto, com a caixa de mágica e tal, e já pensou fazer um ambiente assim que tenha aquela fumaça verde? Aí comecei a bolar o dispositivo, né? Falei, bom, legal. Aí comprei a fumaça verde de chá revelação, que eu não sei por que fazem verde também. Eu achava que era só rosa e azul, mas tem de tudo quanto é cor, né? Tem fumaça preta, fumaça verde, fumaça roxa. Quando eu vi a roxa eu fiquei doido, eu falei, não, eu quero a fumaça roxa também pro meu novo figurino também, pro meu documentário de Juliano Campos, porque a minha cor predominante de ilusionista profissional é a cor roxa. Tudo que eu uso é roxo. Figurino, gravata, colete, blazer, é tudo. Meu backdrop, folder, tudo é roxo. Então, nós fizemos também a versão com a fumaça roxa. No mesmo dia, aproveitamos para fazer as mesmas coisas, né? E aí, fomos fazer, então, a gravação e a sessão de fotos. Fotógrafo profissional a postos, material todo preparado, e o dispositivo que eu tinha criado era uma lata com um suporte para colocar dentro a vela, que eles chamam de vela de fumaça, e esse suporte pendurado onde desse para pendurar. Nós penduramos numa árvore. E a câmera virada de frente assim. Esse suporte ele ia formar como se fosse um pêndulo. Então, se a pessoa soltasse essa lata aqui na sua esquerda da tela que você está assistindo, você ia ver essa fumaça passar para cá até chegar na direita, depois ela voltava de novo, depois ela fazia o efeito pêndulo. E quando ela fizesse esse efeito pêndulo, a fumaça ia soltando simultaneamente. Depois, na edição, era só fazer no Photoshop, eliminar a linha que segura esse dispositivo, eliminar o dispositivo e ia ficar somente a fumaça no ambiente, ia ficar top, ia ficar lindo. Bom, maravilha, putz, ideia genial, vamos tentar fazer, vamos. Aí fomos lá no ambiente, tudo preparado, fotógrafa
a postos ali, tudo com a câmera certinho, dispositivo pronto, o rapaz que me ajudou ali, colocando o fogo ali na ponta do pavio. Vamos lá, vamos fazer? Vamos fazer. Bom, primeiro, essa fumaça eu não sabia que era extremamente tóxica. Eu estou acostumado com fumaça de glicerina, fumaça de palco, que você pode respirar o dia inteiro, não causa nada. Essa fumaça é totalmente o oposto, né? Então, assim, a fumaça começou a vir na minha direção, já começou a dar aquela crise de tosse. Falei, putz, não foi uma boa ideia. Mas tudo bem, dá para aguentar? Dá. Prende a respiração, é. É só para fazer o momento ali que passar a fumaça, fazer a foto, tá bom. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. E aí, vamos acender outra. Então tá bom. Aí aquela fumaça dissipou, vamos fazer outra. Aí fizemos, ficou fantástico. A roxa então ficou impecável, né? Que eu usei uma vela, que sem brincadeira, ela tinha um calibre assim, que nem de uma lata de achocolatado, enorme. Dessa altura assim, fez uma fumaça incrível. Eu vou soltar aqui no cantinho da tela aqui para vocês assistirem o efeito que deu. E aí nós vamos fazer a verde. Aí eu troquei o figurino, coloquei o figurino todo verde e soltamos a fumaça verde. O que eu não esperava é que em todo o ambiente aquela vela podia soltar pólvora e fumaça para tudo quanto é lado, né? A ideia inclusive era que soltasse para cima, mas dentro da lata não sei porque ela tombou e ficou um pouco inclinada. Inclinação suficiente para essa lata passar da minha frente, virar e a vela ficar bem virada na minha direção e soltar pólvora, fogo, fumaça bem no meu olho. Esse é o efeito que aconteceu. Eu vou soltar aqui o vídeo para vocês verem. É isso que aconteceu, ó. Ai, meu Deus! Esse daí tá doidão! Gente, pegou em você? Pô, Mas ficou? não. Gente, olha só. Aí, olha, parece cor que você limpa, come um bolo verde numa festa e limpa no guardanapo. Olha que carniça que ficou. Não, sério, meu, acabou com a maquiagem, né? Olha isso. Ah, tá tudo verde, Ju. Tudo verde. Tudo. Tudo. Também você O tem um que eu fui fazer? Aí foi essa gritaria que vocês estão vendo no vídeo, foi esse desespero todo. Ardeu que foi um inferno na hora, né? Doeu pra caramba, foi pólvora em todo o cabelo, em todo o rosto. O rosto ficou todo verde, o terno encheu de faísca, não sei como não queimou também. A camisa ficou toda pintada de verde, parecia pó que coloca em bolo, sabe? E quanto mais eu me limpava, mais verde eu ficava. Aí eu falei, pronto, agora eu tô feito, né? De terno todo verde, com a cara toda verde. Nossa, parecia o Shrek lá fazendo a divulgação de um projeto e ficou terrível. Mas aí eu me higienizei e tal, pinguei lá um colírio no olho e segui em frente. No dia seguinte, quando eu levantei de manhã, foi exatamente isso que aconteceu no meu olho. Ficou com esse efeito que ao redor, né, da parte branca do olho, deu esse estufamento de... Tem um nome isso, eu não me lembro agora. Talvez eu corte aqui o documentário para falar sobre esse efeito depois num corte de vídeo, não sei. Eu não sei como é que se chama isso que deu nesse olho, mas eu fui parar no pronto-socorro, fui na Santa Casa aqui da cidade e passou pomada, tudo. Tive que colocar uma bandana aqui na vista e o medo infinito, que é um dos meus maiores pavores do mundo, né? O meu pavor do meu mundo é perder a visão. Eu morro de medo disso. Acho que eu tenho mais medo de perder a visão do que perder a própria vida, por incrível que pareça. Eu tenho pavor disso. Não sei se é porque eu já vi outros mágicos perdendo a vista por N motivos e por N situações diferentes. É uma das coisas que me apavora. E esse dia eu coloquei minha visão em risco por conta de uma bobagem. Sendo que eu tenho tanto experiência com pirotecnia, com efeitos especiais e um vacilo, uma fumaça usada inocente, né, de chá revelação, me causa um efeito desse. Para vocês verem o tamanho do perigo que é você mexer com uma coisa que você não domina totalmente, que é uma coisa nova. Essas malditas fumacinhas, elas são usadas para você acender longe das pessoas, para poder a fumaça subir e você ver o sexo da criança e tá lá, tá longe, tá ótimo.
não para fazer um efeito que nem esse que eu quis colocar ali a 1 metro de distância de mim ali, circulando, soltando fumaça para ficar um efeito bonito em foto. Nunca mais eu vou usar fumaça desse sentido, nunca mais eu vou fazer um negócio desse sem ter a devida precaução, preparo e estratégia antes muito bem pensada. A vista da gente é uma coisa sagrada, né? Então, foi só o susto mesmo, não aconteceu nada de grave, mas é interessante colocar isso no documentário porque são as loucuras que a gente faz para fazer a coisa acontecer, para fazer um projeto bacana e diferenciado, para fazer uma foto bonita, para fazer uma divulgação bem feita, enfim, são coisas que acontecem. Cara, essa ideia é incrível. O porquê do incrível? Porque além de né, ajudarmos aí com o meio ambiente, também o custo-benefício, né, para que a magia, para que os kits cheguem à disposição de todas as crianças, né, que tem muita gente que não tem condição de ter um kit, não tem, né, muitas vezes a proximidade de um kit desse. Então, junto com a ideia de reciclar, né, e eliminar muitas coisas que nos prejudiquem daqui um tempo, essa ideia é incrível para que os nossos futuros mágicos possam dar continuidade para essa ideia que se iniciou aqui através de vocês. É isso. Esse projeto foi algo que a gente vem buscando entender há algum tempo sobre pessoas que estão de fato fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Esse projeto ele é incrivelmente transversal, ele atinge as crianças na essência, ele traz para as pessoas, para todo mundo que vai ser impactado por ele, a responsabilidade e a forma divertida de atingir essa responsabilidade. Por quê? Porque através da mágica, utilizando produtos que iriam para o lixo, ou seja, que iriam poluir, que iriam para caminhos aonde nós não queremos que isso aconteça, ele está vindo aqui para dentro, transformando a vida de pessoas. Vocês estão de parabéns por esse projeto maravilhoso. Bom, esse projeto está sendo realmente um desafio muito grande de fazer tudo isso acontecer da melhor maneira possível, né? E sempre a gente pensa no resultado final, não só o que o patrocinador vai achar, que o patrocinador realmente se não é o patrocinador que entrega ali a alma financeira, o projeto não sai. Mas é o público final. O que isso vai deixar de marca na cabeça de cada um? O que cada um vai pensar quando vê esse produto chegando em mãos na primeira vez na vida? Esse impacto que a gente quer deixar por muito tempo na cabeça das pessoas, né? Então, todos os desafios, todas as dificuldades que a gente passou, não foram poucas, tá? Não foram poucas mesmo. Nós tivemos problema com modelagem do tamanho da caixa, com faca especial que teve que ser desenvolvida porque não existia caixa no tamanho que a gente queria, tudo, absolutamente tudo. Produto que às vezes fazia e não ficava muito bom, então tinha que parar então com um protótipo e mudar rápido de estratégia e colocar outra mágica no lugar. Nós testamos isso com crianças, esses kits todos. Antes nós fizemos uma gravação básica, colocamos elas na frente de uma televisão, mostramos como que o truque funcionava, a montagem, a revelação da mágica, e ficamos fazendo como se fosse um laboratório. Fizemos isso com 8 crianças. E nós percebemos quais eram as mais difíceis, quais eram as mais fáceis, e que as crianças falavam, nossa, essa aqui é fantástica. E aí nós tivemos que pensar tudo muito rápido, né? Não está dando certo essa, então muda. Vamos fazer uma coisa um pouco mais fácil, então vamos adaptar para uma linguagem mais simples. Vamos fazer com uma técnica um pouco mais elaborada, mas que não seja tão difícil da criança aprender, que ela possa fazer isso aí sem ter medo de errar. Isso é que é importante. Essa preocupação, essa expertise, se você não tem ali realmente um profissional que já passou por isso no começo de carreira e que hoje quer que as crianças não passem pela mesma dificuldade, você não consegue chegar nesse resultado que chegamos. E o projeto tem coisas que surgiram assim
Lógico, tiveram as dificuldades? Sim, tiveram, mas coisas que foram surgindo e agregando cada vez mais e ficando cada vez melhor. Muita coisa mesmo. A parte de divulgação, por exemplo, surgiu a ideia, não, vamos inserir uma campanha no cinema, quando o pessoal está lá, esses filmes agora que estão lançando no final do ano de 2024, são filmes muito família, né? Filmes de comédia, filmes de desenho, diversão, muito filme para jovem. Vamos colocar então no cinema? Vamos colocar aqui, vamos fazer um teste. Fizemos um clipe, colocamos lá nas salas de cinema e o pessoal ali está aguardando aquele filme e está vendo que tem um projeto cultural acontecendo na cidade, acontecendo ali, debaixo do nariz. É interessante isso, né? Porque a cabeça da pessoa desliga por um momento daquele universo que ela está, prestes a assistir o filme que ela quer, e ela fala, pô, está acontecendo isso aqui, e se não fosse essa campanha eu nem ia ficar sabendo, né? Tudo isso, todas essas estratégias foram muito surpreendentes, coisas que eu não tinha pensado quando eu escrevi o projeto, e só mesmo com uma equipe que a gente consegue colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Eu tive muita sorte com os profissionais que eu escolhi para esse projeto, desde fotógrafo até a equipe de marketing, a produção gráfica, a estratégia de desenvolvimento, tudo, absolutamente tudo. Quando demorava, eu me irritava, eu falava, eu estou com prazo estourado, eu preciso fazer isso aqui logo. Mas aí depois eu entendia que ele tinha um propósito, Deus estava preparando um propósito para que eu encontrasse o melhor profissional, a melhor mão de obra, a pessoa especializada. A profissional caía como uma luva e eu falava, não tem como ser uma pessoa melhor que essa que veio para o nosso projeto e que agregou e que trouxe mais know-how, mais experiência, mais conhecimento e que pôde fazer a coisa ficar melhor do que apenas entregar o básico. O básico todo mundo entrega, agora entregar além, essas pessoas entregaram além. Todas elas. Todas que estão dentro do projeto entregaram os seus melhores, entregaram aquilo que a gente estava esperando um nível e ela entregou um nível bem acima. Eu só tenho a agradecer a tudo que aconteceu desse projeto, por ser o primeiro, por ser um projeto experimental, inicial, é meu primeiro projeto de lei de incentivo à cultura, de Lei Rouanet, e fico agradecido porque agora nós temos a segunda edição também, aprovada já na Lei Rouanet. O Ministério da Cultura aprovou agora em agosto desse ano e a verba é muito maior. Eu sei que a gente vai ter que trabalhar muito para conseguir atingir essa verba cheia de 2.400.000. É bastante verba, é bastante patrocínio, mas a gente vai chegar lá, porque o nosso projeto é diferente. Nosso projeto, até mesmo quando foi para ser aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, o pessoal estava com um pouco de dificuldade. O pessoal mandava diligência e perguntava para a gente, afinal, o que é o seu projeto? É um curso? É uma oficina? É um jogo? É um kit? O quê? O que é o teu projeto? É tudo isso. O nosso projeto é tão diferenciado porque ele não é uma turnê, uma peça de teatro, não é um concurso de dança, não é um festival de música, não é uma exposição de arte, não é um livro, não é um blog de poesia, não é uma minissérie, não é cinema. Não, afinal, o que é? É isso. É um kit de mágica sustentável, ecológico, totalmente pedagógico e que ele tem dentro dele um curso online. E é dentro desse curso que está a parte artística e cultural. Nesse curso eu faço exatamente aquilo que eu aprendi com mágicos americanos quando eu assistia fitas VHS dos mágicos ensinando uns aos outros, né? Que isso é uma cultura fora aqui do Brasil que existia muito, né? Nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, os mágicos gravavam em pequenos estúdios, em vídeos, em fitas, e um divulgava para o outro, e um trocava com o outro, e assim ia formando aquela cadeia de conhecimento dos ilusionistas do mundo todo. Eu peguei a ponta, o fim dessa geração, e é por isso que eu sou motivado e incentivado a passar isso adiante, não de forma profissional, de forma amadora, com mágicas amadoras, para os jovens, mas com esse mesmo conceito, que ele possa assistir e falar, eu tenho aqui em mãos tudo o que eu preciso para fazer o que esse cara
dentro dessa tela, desse celular, ou dessa Smart TV, ou desse tablet está me ensinando, né? Ou desse notebook, seja lá o que for. E tudo que ele está mostrando lá eu tenho aqui, então eu vou fazer exatamente o que ele está ensinando e vou conseguir fazer exatamente as coisas que ele mostrou aí e que a plateia gostou e que a plateia aplaudiu, e ele está sendo o centro das atenções e ele está fazendo realmente um negócio diferenciado e eu vou ser quase igual a ele. Esse espírito de motivar, inspirar e levar o jovem para esse tipo de pensamento é o que vale a pena, é o que me motiva, é o que me faz seguir adiante. E agora nós temos aí a segunda edição. Eu faço votos que o público como um todo goste desse projeto, sinta a dedicação, porque tudo, quando você vê um trabalho, seja o que for, em qualquer área, você sente a energia naquilo, você sente que a pessoa teve dedicação, sente que teve empenho naquilo, né? Que não foi mais um. É isso que eu quero que as pessoas sintam nesse projeto. Tanto as pessoas que vão receber, os jovens e suas famílias, porque o jovem, quando aprende um efeito de mágica, ele fica tão entusiasmado que ele quer mostrar para as primeiras pessoas que tem na frente dele. E geralmente as primeiras pessoas são a família, o convívio, né, que ele tem ali familiar, com os amigos, no espaço dele, na sociedade dele. É isso que eu quero. E que o patrocinador também possa enxergar esse diferencial, enxergar que é um projeto ousado, diferente, e que nós tivemos um esforço para que ele ficasse o melhor possível. Segunda edição está aprovado desse projeto, nós vamos continuar, nós vamos fazer muito mais por menos tempo. Esse primeiro projeto demorou muito tempo porque nós tivemos que passar por cima de vários obstáculos, né? Desde a elaboração até a execução, protótipos que fizemos e não ficaram do jeito que tinha que ser, coisas que deram errado no meio do caminho, até sair o produto final. Por isso que demorou esse tempo todo. O próximo agora, nós já estamos com toda a expertise do primeiro, temos toda a experiência de ter feito o primeiro, então é um projeto que praticamente anda sozinho, mas sempre com a minha mão, dando a mão para o projeto e andando lado a lado. É isso que eu quero, que a Bayer possa ver esse projeto e falar, gostaríamos de dar continuidade pelas próximas edições e o quanto a gente puder patrocinar esse projeto, a gente poder chegar junto e patrocinar e o Juliano Campos continuar com essa tarefa e esse projeto seguir cada vez mais e desmembrando não só o interior de São Paulo, mas todas as regiões que eles quiserem, que eles acharem que tem alguma comunidade, que tem alguma parte ali que precisa desse impacto social e a gente possa levar essa alegria até esses lugares. Meu nome é Alex, sou proprietário da empresa AL Sucatas. Trabalho com isso há 24 anos no ramo da reciclagem. Teve um material do Juliano Campos que veio com defeito de qualidade e trouxe para nós fazer a destinação própria, certa. E aqui nós vamos prensar todos esses materiais, ser tudo enfardado e a destinação certa para a fábrica. Olha, a maioria tem algumas que estão boas, mas ó, tá vendo esses pedacinhos aqui já não passa no teste de qualidade do produto que vai, ó, tudo a maioria com defeito, ó, tudo com defeito. Então isso aqui é descarte mesmo. E a segunda edição, eu espero que a gente possa ter o mesmo entusiasmo que tivemos na primeira, e com certeza teremos, porque tudo vai ficar muito mais fácil. Não só mostrar o projeto, não só vender a ideia do projeto, mas também executá-lo. Agora, na segunda edição, a gente sabe todos os desafios, nós já temos o modelo de tudo, todos os fornecedores, colaboradores, tudo pronto, todo mundo já sabe o que tem que ser feito, né?
Cada produto que está aqui dentro já sabe como é que tem que ser. Tudo vai ficar muito mais rápido, mais prático e um tempo menor para fazer com que o projeto chegue até o público beneficiado, que são os jovens, que são o público que precisa desse projeto, desse conceito, muito mais do que o que a gente imagina, né? Eu acredito que a segunda edição vai chegar com tudo. Nós vamos fazer também híbrido também, onde eu vou entregar os kits, nós vamos fazer palestras, vamos fazer encontros, vai ser uma coisa muito mais aprimorada do que a primeira edição. E eu espero que a Bayer possa estar com a gente novamente nessa nova jornada, nessa nova segunda edição, e que possa nos privilegiar com o patrocínio por mais 1, 2, 3, 4, 5 edições, quantas elas acharem que é relevante, pertinente, e que ela também possa falar, olha, nós gostaríamos de colocar esse projeto em tais comunidades, vamos conversar, vamos levar esse projeto lá, vamos levar. Vamos levar porque a gente é uma empresa que quer realmente levar um pouco de mágica e ilusionismo desde que a gente fundou a nossa ideia, o nosso conceito, a nossa marca no mercado há muitos anos já. E esse projeto aqui é só a primeira edição de muitas que vão vir pela frente e nós não vamos parar. Nós vamos ter o mesmo entusiasmo que tivemos nessa, vamos ter nas próximas e com muito mais facilidade, obviamente. E fazer com que isso chegue para a casa de cada um, para a mesa de cada jovem e que possa ser um diferencial, que possa fazer pelo menos um pouquinho na vida de cada um. Lá no final, na ponta do resultado, a gente já vai estar fazendo muito. Eu agradeço imensamente a Deus por ter dado sabedoria, discernimento, coragem de todos os dias acordar, levantar e fazer desse projeto um grande projeto, uma coisa que ninguém tinha pensado antes em fazer e ter mudado realmente a história dos kits de mágica do Brasil e quem sabe do mundo, né? Agradeço a minha família que também me ajudou em todos os empenhos, em todas as dificuldades, em todas as partes que eu precisava de uma opinião, que eu precisava de uma palavra, que eu precisava que as pessoas olhassem sem os meus olhos, e a todos os fornecedores, colaboradores, profissionais que cruzaram o meu caminho e estão fazendo a diferença nesse projeto. Cada um que levar esse kit tem um pouquinho de cada um desses profissionais aqui dentro. É muita dedicação, é muito entusiasmo, é muito coração, é muita energia que tem aqui. As pessoas que receberem esse kit vão sentir essa energia, vão sentir que aqui tem um projeto feito realmente de coração, feito de alma, de entrega e com uma responsabilidade social e sociocultural e ambiental totalmente nova e inédita. Agradeço principalmente também a Bayer por ter acreditado e espero que a gente possa continuar juntos aí nas próximas jornadas, nas próximas edições. E vamos para frente, vamos seguir em frente. Tem muito trabalho a fazer, tem muito kit a entregar. Essa é só a primeira parte da jornada. A jornada é longa. E todas as pessoas relevantes que me ajudaram a fazer esse projeto ser o que é hoje, todas as pessoas que edificaram essa ideia e esse conceito. Agora, no final desse documentário, vai subir os créditos aqui na tela. Cada nome desse tem importância, cada nome desse tem um coração, tem um pouquinho de amor, tem um pouquinho de alma, de dedicação. E cada uma dessas pessoas, um pouquinho delas, está aqui dentro dessa caixa. E vocês que receberem essa caixa vão sentir essa energia, vão sentir essa entrega, essa dedicação e todo esse conceito que foi feito realmente com muito carinho. Obrigado por você ter assistido esse documentário até aqui e a gente se vê numa próxima ocasião. Obrigado e um abraço.
Gostaram? Aí, maravilha, né, galera? Quem ganhou o kit aí gostou? É isso aí. Quem recebeu o kit e gostou, mostra aí. É isso aí, galera. Valeu! Vocês ganharam o kit, vocês estão gostando?